Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Aqui, nessa passagem que nós lemos, é uma passagem muito conhecida de todos nós. Mas para que a gente consiga entender o contexto desses versículos, nós vamos voltar um pouquinho. E a palavra do Senhor nos diz que certo dia, Jesus estava passando por Betânia e ele resolve visitar os seus amigos Lázaro, Marta e Maria, a quem Jesus amava. E se nós formos ler lá na ressurreição de Lázaro, a palavra do Senhor diz que Jesus considerava Lázaro, Marta e Maria como seus amigos e amava esses seus amigos. E a palavra do Senhor diz que Marta recebeu a Jesus na sua casa. E eu acredito que juntamente com Jesus estavam os discípulos. E quando ela recebeu Jesus na sua casa, talvez uma visita de surpresa, inesperada, ela começou a ficar ansiosa e começou a ficar preocupada. E daí ela começou a correr de um lado para o outro para tentar arrumar a casa, porque, irmãos, era Jesus que estava na casa dela, não era qualquer pessoa, né? Era o mestre que ela estava recebendo na sua casa. E daí ela correu para um lado para o outro, começou os afazeres da casa. Talvez ela tenha ido até a cozinha e conversado com os servos para ver se a alimentação era suficiente. E como nós dizemos, colocar um pouquinho mais de água no feijão. Ela tenha passado pelos quartos para ver se estava tudo em ordem, caso eles precisassem repousar, né, descansar. Porque nós sabemos que naquela época as viagens eram cansativas e longas e que não existiam meios de transporte, tudo era feito a pé, então se tornava-se cansativo. Então talvez eles quisessem descansar um pouco. E nessas idas e vindas de Marta dentro de casa, ela se depara com a sua irmã Maria assentada aos pés de Jesus. E ela se incomoda, irmãos, com aquela cena. E ela chega até Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, o senhor acha justo que enquanto eu estou correndo nos afazeres da minha casa, aqui da casa, que a minha irmã Marta permaneça aqui sentada? Fale para que ela levante e venha me ajudar. E daí Jesus responde para Marta com o versículo que nós lemos: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, porém Maria escolheu a boa parte, a quem não lhe será tirada. E se nós passarmos para os nossos dias hoje, inclusive a pastora até falou na abertura do culto, se nós recebemos uma visita inesperada, irmãos, assim, de surpresa, bate palma lá na sua casa, e daí você olha pela janela, assim, às vezes pela fresta da janela, e você vê que aquela pessoa, daí você olha para trás, vê que a sua casa não está arrumada. Porque nem sempre a casa da gente está arrumada, né, irmãos? Aí você vê que tem brinquedo jogado no chão, para aquelas pessoas que têm criança pequena. Você vê uma toalha em cima da cama, um sapato jogado de um lado. E o que você faz? Você começa a arrumar a casa aqui, começa a arrumar a casa ali. Aí você recebe essas pessoas. De repente, você deixa alguém ali fazendo aquela sala ali, recebendo as pessoas, e você corre lá na cozinha, dá uma olhada na geladeira se você tem alguma coisa para servir. E porque a gente gosta de receber bem as pessoas a quem a gente ama, não é mesmo? Pelo menos eu gosto muito de receber as pessoas na minha casa. E daí, eu acredito que essa tenha sido a intenção de Marta, não é verdade? Porém, quem de nós, irmãos, nunca agiu como Marta? Quem de nós nunca, nos nossos afazeres, na nossa correria, na nossa ansiedade, né, na ânsia de tentar resolver os nossos problemas, na ânsia de resolver a nossa situação ou realizar os nossos trabalhos, a gente se esqueceu de quem estava na nossa casa. Mas agora eu não estou dizendo na nossa casa física, paredes e teto, eu estou dizendo na nossa casa espiritual, do nosso coração, da nossa vida, não é mesmo?
Quem de nós que você trabalhou o dia inteiro, correu para cima e para baixo, levou filho na escola, buscou filho da escola, trabalhou, limpou casa, lavou roupa. Estou falando para as mulheres, e serve isso para os homens também. E daí, findou-se o dia, você deitou e você esqueceu muitas vezes de orar. Você acabou adormecendo e não orou, você acabou esquecendo de ler a palavra do Senhor, você acabou esquecendo de agradecer ao Senhor por mais um dia. Comigo já aconteceu várias vezes isso, irmãos, eu não vou enganar. Várias vezes o cansaço me venceu e eu esqueci do Senhor naquele dia. Mas quando as coisas não acontecem bem do jeito que a gente quer, quando as coisas não saem bem do jeito que a gente planeja, a gente quer ser como Maria. A gente quer ir lá, sentar aos pés do Senhor e ouvir o Senhor falar. Mas, na verdade, Jesus sempre esteve lá. Jesus sempre está do nosso lado e sempre estará do nosso lado. O problema é que nós nunca temos tempo para perceber o Jesus, a sua presença na nossa vida. A gente nunca tem tempo para parar, para ouvir o que o Senhor está falando conosco. Mas na nossa vida, a gente tem que buscar ter um equilíbrio. E para a gente conseguir esse equilíbrio, a gente precisa pegar as coisas, porque a falta das coisas ou o excesso dessas coisas, ela acaba trazendo algumas consequências que nem sempre geram coisas boas. E para a gente adquirir esse equilíbrio, a gente precisa elencar quais são as nossas prioridades. A gente tem que começar a determinar quais sejam essas prioridades. E no versículo que a gente leu, Jesus ensina para Marta qual era a prioridade. Na verdade, Jesus fala para Marta assim, trazendo para os nossos dias de hoje: Marta, desacelera. Marta, para. Senta aqui para me ouvir. Senta aqui para aprender um pouco mais de mim. Senta aqui para você ter intimidade comigo. Senta aqui para você desenvolver um relacionamento comigo. E o nosso relacionamento, irmãos, com Deus sempre tem que estar acima de tudo nas nossas vidas. Mas quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, quando a gente está tentando resolver as coisas com as nossas mãos, com as nossas forças, a gente acaba invertendo essa posição. E a gente acaba colocando tudo acima do nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus vai lá para o último da nossa lista, para a última das nossas prioridades. Mas se a gente parar para analisar os tempos que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, com esse vírus que tem assolado a humanidade, que tem atingido a humanidade, com esse momento de quarentena, onde nós fomos obrigados a desacelerar. Muitos de nós fomos privados, irmãos, fomos restritos. Privados talvez seja uma palavra muito forte. Fomos restritos a trabalhar. Muitos estão desenvolvendo as suas atividades em casa. Nós fomos restritos do nosso direito de ir e vir. A gente não pode mais se locomover como antigamente. A gente se locomovia, não podemos visitar as pessoas, não podemos viajar. Nós somos restritos de alguma coisa. E daí, com isso, o que acabou sobrando para nós? Que talvez a gente tinha isso em mente. Acabou nos sobrando um pouco mais de tempo. Mas o que nós temos feito com este tempo, irmãos? Como a gente tem gerido os nossos dias? Como nós temos gerido esse tempo? Será que nós temos, com isso, buscado mais ao Senhor? Será que com isso nós temos lido mais a palavra de Deus? Será que com isso a gente tem orado mais ao Senhor? E aqui eu entendo que o Senhor nos traz nesta tarde para que a gente possa fazer uma autoanálise da nossa vida. Que a gente volte e faça uma retrospectiva e para que a gente pare para perceber o que realmente é a nossa prioridade. E se a gente parar para pensar, nos últimos cultos, tanto aqui na nossa igreja, nas lives, nas mesas de comunhão, que os irmãos que têm acompanhado aqui da nossa igreja ou de outras denominações, muito tem se falado sobre propósito, sobre intimidade, sobre comunhão, sobre fidelidade, sobre companheirismo. Mas eu acredito, irmãos, que tudo isso não tem sido em vão. Todas essas palavras, muitas vezes até de uma forma repetitiva,
não é à toa, e sim é o Senhor alertando a sua igreja. É o Senhor nos mostrando, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, que muitas vezes estão fechados, irmãos, para o que realmente importa. E o que seria esse que realmente importa? É a boa parte, a qual jamais nos será tirada, como nós lemos naquele versículo. Porque, irmãos, do que adianta a gente conseguir tanta coisa nesse mundo, a gente correr atrás de tanta coisa nesse mundo, de tantos bens materiais, de tantas conquistas? Não que isso seja errado, irmãos, não é. É muito prazeroso você correr atrás e você conseguir. E o Senhor tem nos capacitado e tem nos abençoado, e a gente tem conseguido. Todos aqui, eu acredito, que tenham uma bênção para contar, mesmo durante essa pandemia. O Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Eu não estou falando que isso não é bom, mas o que eu estou querendo dizer e que o Senhor está trazendo para nós nessa tarde é que adianta a gente buscar tudo isso se a gente perder a presença do Senhor nas nossas vidas, se a gente perder a nossa salvação, irmãos. E a base que vai sustentar o nosso relacionamento com o Senhor é a oração. Mas a nossa oração, ela não pode simplesmente estar restrita quando a gente tem vontade ou quando a gente tem necessidade. Porque oração, irmãos, não significa válvula de escape. Oração não significa botão de emergência. Oração não significa moeda de troca. Não que você não deva orar quando você precisa, quando você está necessitado. Não me entendam mal, irmãos. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos ser constantes em oração. Quando estamos bem, quando está tudo bem na nossa vida, que a gente só tem motivos para glorificar a Deus, nós temos que permanecer constantes em oração, amém? Mas quando a gente está passando por tribulação, por algum problema, se a gente tem alguma pessoa enferma na nossa casa, a gente também tem que permanecer constante em oração. E não nos lembrarmos do Senhor somente no momento que a gente precisa. Porque senão, como que a gente vai afirmar um relacionamento com o Senhor? Como nós vamos ter intimidade com o Senhor? Se a gente só procura o Senhor, só busca o Senhor no momento em que a gente tem dificuldade. Então, o que nós precisamos deixar, irmãos, e quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu confesso para os irmãos que eu fiquei com medo de falar o que eu vou falar agora, porque eu achei que podia ser de mim. Mas nós precisamos deixar a nossa preguiça de lado, disfarçada de ocupação, para a gente começar a buscar mais o Senhor. A gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais a palavra de Deus, a gente precisa buscar mais o Senhor. Mas tudo isso, não adianta eu, Milene, falar, o pastor falar, ou qualquer um aqui dos irmãos falarem. Isso depende de nós. Nós temos que tomar uma posição, nós temos que ter boa vontade, nós temos que tomar uma atitude. Você sabe como é dar aquele primeiro passo? Enquanto a gente não der o primeiro passo para orar, enquanto a gente não der um primeiro passo, falar, olha, agora eu vou sentar e vou ler a palavra de Deus, agora eu vou meditar na palavra de Deus, a gente não vai conseguir, porque realmente não é fácil. Mas a gente tem que buscar isso incessantemente nas nossas vidas. A vinda do Senhor está próxima, nós sabemos disso. E agora a gente tem que, não só agora, mas principalmente agora, para quem já não realiza tudo isso, tem que começar. Ainda dá tempo de buscar o Senhor. Ainda dá tempo de orar ao Senhor, de conhecer a sua palavra, de se tornar íntimo de Jesus. E nós sabemos que para buscarmos ao Senhor, para sentir a sua presença, a gente não precisa esperar domingo e vir aqui no culto, irmãos, aqui na igreja. A gente pode buscar ao Senhor todos os dias. A gente pode sentir a presença do Senhor em qualquer lugar, porque o Senhor se manifesta de diversas formas. Às vezes o Senhor fala conosco através de um louvor. Às vezes o Senhor fala conosco por um sorriso, por uma mensagem que você recebe no WhatsApp, por uma ligação que você recebe. Às vezes por uma cena que você vê na rua, alguma coisa, tipo, algumas pessoas na rua. O Senhor se manifesta de várias formas. E o que na verdade o que a gente precisa é estar atento, como a pastora falou, vigilante, para saber ouvir o Senhor e sentir a sua presença. Não permitir que o Senhor se afaste das nossas vidas. Porque nós fomos criados, irmãos, para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para realizar as suas boas obras e para vivermos nela, para andarmos nessas boas obras. E quando a gente perceber, irmãos,
que para isso que nós viemos, a gente vai entender que o nosso trabalho, as nossas atividades, as nossas ocupações diárias não são passíveis de nos afastar do Senhor. Nós vamos entender que sim, nós devemos executar todas as nossas atividades, mas como uma forma de gratidão ao Senhor, por tudo o que Ele tem feito por nós e por nós termos sido atingidos, alcançados por esse imenso amor. Amém, irmãos? E quando a gente ora, a gente demonstra ao Senhor o nosso amor a Ele. Quando a gente busca o Senhor, a gente mostra quão importante Ele é na nossa vida. E daí a gente consegue ir cada vez mais adquirindo a intimidade e a comunhão com o Senhor. E quando a gente passa a entender isso, a gente começa a olhar para os demais. A gente começa a servir as pessoas. A gente começa a olhar as outras pessoas com um olhar de amor, com um olhar de ternura, com um olhar de cuidado. E daí a gente consegue adquirir o verdadeiro equilíbrio. Aquele equilíbrio que o Senhor espera de nós, como filhos dele, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. É fácil, irmãos? Não, não é fácil. Nós conseguirmos amar principalmente amar ao próximo, irmãos, como a nós mesmos. Porque nem sempre as pessoas vão nos agradar. Muitas vezes as pessoas vão falar coisas ou vão ter atitudes que nos desagradam. Isso é normal do ser humano. Mas isso é uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito, que todos os dias a gente tem que perseverar para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente se torne cada dia mais a imagem e a semelhança do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e a semelhança dele, mas para isso a gente precisa buscar e buscar incessantemente. Amém, irmãos? E daí, quando a gente entender isso e a gente conseguir isso, irmãos, nós vamos ver que o nosso trabalho e as nossas atividades, seja ele na nossa casa, seja ela na obra do Senhor, ou em qualquer lugar que você esteja, ela vai deixar de ser cansativa. Ela vai deixar de ser um fardo, ela vai deixar de ser um peso e ela vai começar a ser prazerosa. Você vai começar a desenvolver essas atividades de uma forma tão simples que você não vai nem perceber. Vai ser tão normal já na sua vida isso que você não vai perceber. Mas que essa motivação, irmãos, que existe dentro de nós, que eu creio que existe dentro de nós, que dentro do coração de cada um de nós o Senhor já plantou, para que a gente venha buscar a cada dia mais este equilíbrio que o Senhor espera de nós, que é nós amarmos a Ele em primeiro lugar e sermos servos, nós executarmos a palavra servos, que é servir as pessoas, é servir aos irmãos, não só os que precisam, mas de todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, porque o Senhor não fazia acepção de pessoas. Ele servia o rico, o pobre, servia a prostituta, servia o leproso, ele servia a todas as pessoas. Que essa motivação que existe entre nós seja aquela baseada no que está escrito no livro de Colossenses. E agora eu vou abrir, quem quiser acompanhar comigo, pode abrir no livro de Colossenses, mas quem não quiser, só acompanhe, por favor, irmãos. Eu já estou terminando. O livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém, irmãos? Que nós possamos sair desta noite com essa palavra de reflexão nos nossos corações e que a gente possa desenvolver esse equilíbrio, desenvolver isso que o Senhor tem falado aos nossos corações. E que a gente não feche os nossos corações, os nossos ouvidos, irmãos, para o que o Senhor tem para falar conosco. Porque o Senhor tem falado muito conosco, mas muitas vezes a gente padece porque a gente luta contra o que o Senhor quer, porque sempre a gente quer o nosso jeito, da nossa maneira. E a vontade do Senhor, ela é muito melhor para todos nós. Amém? Vocês possam ficar com essa palavra em nome de Jesus.